bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem se aventura na leitura de livros ou artigos que discursam sobre a filosofia sistêmica ou sobre as constelações familiares, ou participa dos workshops com constelações, se depara frequentemente com conceitos e palavras conhecidas, que parecem ter significados diferentes, mas que na realidade nem são tão diferentes. Em muitos casos, o que se fez com esses conceitos e com essas palavras foi lhes devolver seu significado original, reconhecendo neles uma abrangência e uma profundidade que tinham caído em desuso. Este resgate de conceitos e significados não é uma característica exclusiva da filosofia sistêmica, pois na medida em que surgem novas formas de pensar e de compreender o que é realmente importante na vida, se abrem novas e diferentes formas de perceber a realidade, trazendo, com a ampliação do cone perceptivo, novos aprendizados e novos desafios e até, por que não, novas realidades. O conceito de amor é exemplo mais que evidente na releitura do seu verdadeiro significado. A exclusão, um conceito que, à luz da lei do pertencimento, deixa de ser um movimento simples e corriqueiro para ser uma das formas mais fáceis de se desviar do conceito de equilíbrio sistêmico. Se fala muito, por exemplo, de tomar aos pais, sem que isto signifique colocar eles em um copo. São todos estes conceitos e palavras e frases que não fazem parte de um modismo, sino que fazem parte de um novo paradigma no que se refere aos relacionamentos humanos. Um outro conceito mais que interessante na filosofia sistêmica e que nos chama à reflexão é aquele que se expressa na frase estar no seu lugar, muitas vezes mencionada e repetida tanto em livros e palestras como em frases de cura. E não é por acaso. Bem, mas por que falamos tanto de estarmos no nosso lugar? Bem, na visão sistêmica, dentro desse paradigma, tudo se vincula à forma em que nos relacionamos. Ocupamos um lugar dentro de uma rede de relacionamentos, seja no sistema familiar, no trabalho, na universidade, na comunidade. Falamos, por exemplo, da mãe de Maria, de João, o irmão de Pedro, do professor Vítor e do vereador fulano de tal. E aí, a mãe de Maria só pode ser a mãe de Maria, e não outra pessoa. E falamos do professor Vítor e não de outro professor. O professor Vítor só pode ser aquele e não outro. É uma questão de sentido comum. Se, por exemplo, não fosse aquele professor Vítor, as aulas e o conteúdo da matéria que ele ensina seria passada adiante aos alunos de forma diferente, com mais ou menos clareza, por um outro professor, com mais ou menos conhecimentos. Pode ser que o novo professor falte mais às aulas, ou, se fosse uma professora, poderia ser que viesse a engravidar e tivesse que ser substituída, e nesse caso, seria substituída por um outro professor ou professora, trazendo novas e diferentes características de ensino e de personalidade. Portanto, se não fosse o professor Vítor, que nós mencionamos, o relacionamento entre a sala e o novo professor seria simplesmente outro, e desconheceríamos totalmente as consequências de todas essas mudanças. Cada um de nós traz para os relacionamentos que experimentamos as nossas características, as nossas particularidades e faz de cada relacionamento um espaço de intercâmbio único e irrepetível. Nenhum de nós pode ser substituído sem consequências nas redes de relacionamentos nas quais participamos. E, justamente, nessa impossibilidade de ocuparmos outro lugar, está uma das maiores fontes de conflitos e de emaranhamentos. O esquecermos de que temos um lugar, de que todos e cada um de nós tem esse lugar, e não só isso, sino que cada um de nós tem direito exclusivo a esse lugar e tem também responsabilidades intrínsecas com ele, abre
inúmeras portas para emaranhamentos em processos intermináveis de desequilíbrio. Ter o nosso lugar, único e intransferível, é a consequência direta da primeira lei sistêmica, ou lei do amor, a lei do pertencimento. Para uma melhor compreensão do significado de estarmos no nosso lugar, eu acho que nada melhor que usarmos de exemplo um dos emaranhamentos mais comuns e tremendos que observamos nos temas de constelação, expresso na afirmação e no sentimento do consulente que diz: eu não quero meu pai. Eu gostaria de que meu pai fosse uma outra pessoa. Ele nunca se comportou como um pai e sofremos muito. Sofremos demais na mão dele. Se pudéssemos trocar de pai, se fosse uma outra pessoa, estaríamos falando de uma outra realidade, uma realidade alternativa. E não desse filho, dessa família, daqueles pais, daquela infância ou de aquelas histórias. Estaríamos falando de outras pessoas ou estaremos falando de uma fantasia. E não se pode validar nem resolver a dor desse filho dentro de uma fantasia. Não podemos substituir aquele pai como quem substitui uma lâmpada queimada. O lugar dele é intransferível e só dele tem direitos e obrigações que só ele poderá exercer ou que só ele poderá assumir. Pois se trata da sua própria história, suas próprias circunstâncias, e dentro das quais hajou estar tomando as melhores decisões e fazendo as suas melhores escolhas. Tanto é assim que o filho é sua continuidade histórica e na sua herança carrega 50% da herança paterna. O filho é 50% seu pai. Mas o que significa, então, estar no nosso lugar neste exemplo? Bem, por mais que seja complicado, estar no seu lugar possui dois pontos de vista que necessariamente devem ser compreendidos: o ponto de vista do pai e o ponto de vista do filho. Devem ser bem compreendidas até o ponto de chegar à conclusão de que estes dois pontos de vista, na realidade, é um só. E é a origem da incompreensão que gerou o comportamento do pai e a dor atual do filho. Para o pai, estar no seu lugar foi ser quem foi e do jeito que foi. Na prática da filosofia sistêmica, não há certo e não há errado. Há o que há. E fora disso, há razões que o coração desconhece. Ele, o pai, estava no lugar que podia estar e agiu do jeito que lhe foi possível. Compreenda, não há como mudar essa história. Nem o relógio anda para trás, nem podemos reescrever a biologia. Não podemos arranjar os fatos nem as consequências do vivenciado no passado segundo o nosso desejo ou as nossas necessidades. Isso é mais que óbvio. Dentro de uma expectativa ideal para o pai estar no seu lugar, também poderia significar ter tido uma atitude e um comportamento que contemplasse o papel sistêmico do pai daquele filho, do esposo daquela esposa, de responsabilidade dentro da sua própria comunidade. Isto significaria ter tido a percepção de sua própria rede de relacionamentos de jeito que ela é e compreendido que as origens das suas dores, dos medos e das suas limitações não necessariamente deveriam ser passadas adiante para as novas gerações e que, pelo contrário, poderia agir diferente, evitando repetir padrões, respondendo a antigos emaranhamentos, contribuindo assim para uma outra realidade, bem mais feliz e bem mais proveitosa. Só que as dificuldades que esse pai enfrentou na sua vida, pelas tarefas sistêmicas que a consciência do grupo lhe assignou, desde seu nascimento, pela sua história que chega desde muitas gerações anteriores a ele, pelas circunstâncias e pelo contexto que lhe tocou viver, não permitiram essa percepção.
não soube como fazer diferente a como fez. Carregou com a sua dor e com seu vazio de forma que lhe foi possível. Bateu no peito e fez. Do jeito que pôde, do único jeito que as suas circunstâncias permitiram. O interessante, e observe bem, é que o que ele fez foi suficiente. E esta é uma outra palavrinha que deve ser compreendida dentro do novo paradigma, mas não agora. Agora, desde o ponto de vista do filho, o pai fez tudo errado e não merece ser seu pai. O filho olha para o pai desconhecendo absolutamente sua história, suas dores, seu sofrimento, desconhecendo todas as circunstâncias antes mencionadas e simplesmente julga e critica desde uma altura e desde um poder que ele mesmo se assigna. Ele sai do seu lugar de filho e transgrede, em realidade, todas as leis sistêmicas. Com a exigência de querer um outro pai, ele tropeça na sua carência e na sua cegueira e cria sua própria fantasia. A fantasia de querer um outro pai, como se isso fosse possível, em um movimento de exclusão do seu verdadeiro pai. O filho sai do seu lugar na rede, sai do seu verdadeiro e único lugar de filho na grade dos relacionamentos familiares. Independentemente de achar que na sua vida ele merecia mais do seu pai, o filho é um ser em evolução, em crescimento. Como filhos, nascemos em simbiose com a mãe. Em geral, aprendemos a dualidade com o pai. Crescemos, experimentamos e passamos por várias etapas que se podem resumir de várias formas, como, por exemplo, através das etapas do desenvolvimento ou através dos 5 círculos do amor, de Bert Hellinger. Enquanto crianças, só recebemos dos pais, e isso faz parte da natureza de ser filho. Mas, com ou sem amor dos pais, com ou sem seus cuidados, com adversidades ou privilégios, do jeito que for, continuamos avançando, até termos a possibilidade de deixar de ser crianças, até sermos adultos. Preferentemente, adultos sem traumas, adultos que vão desapegando, que vão descarregando pesos mortos feitos de más lembranças e curando mágoas, traumas e tristezas, quaisquer que estas sejam. Veja, é isso ou ficarmos incompletos e enfraquecidos. Aos poucos, vamos nos permitindo aprender a ser indivíduos que assumem responsabilidades e projetos, que se preparam para, dentre outras coisas, formar uma família e passar a vida adiante nos futuros filhos. E de pronto, nos vemos diante da possibilidade histórica de continuar na inércia dos sistemas de crenças familiares, repetindo padrões, nos desviando da proposta original de viver sem criar consequências negativas para nós e para nossa família. Ou, de uma outra forma, nos vemos diante da possibilidade de perceber a nossa própria rede de relacionamentos, tal qual ela é, e compreender que as origens das dores, dos medos, das minhas limitações não continuarão me maltratando se é que não o permito. E que, pelo tanto, estas mazelas não necessariamente deveriam ser passadas adiante para as novas gerações, pois possuo a possibilidade de fazer diferente, de me perceber, de ser consciente e de me transformar para contribuir para uma outra e melhor realidade familiar. Muito mais feliz e muito mais proveitosa. E não é acaso, não? O fato de que esta era uma opção presente já nas perspectivas e possibilidades que seu pai tinha alguns anos atrás. Bem, falando de perspectivas, o pai, desde a perspectiva que o filho deveria ter, estava no seu lugar, pois não teve outra opção naquelas circunstâncias de fazer como ele fez. Mas o pai, desde a sua própria perspectiva, estava fora do seu lugar.
olhando para as causas de sua dor, das suas limitações, onde queira que estas estivessem naquele momento, assumindo o peso e a tragédia da falta de amor, de ter sido também um esquecido, de ter se sentido excluído da sua própria família, assumindo para si responsabilidades que jamais foram dele, e com isso, impossibilitado de poder ver para seu lugar de pai, de esposo, ou estando fora do seu lugar, impossibilitado de poder exercer seu papel sistêmico de pai. Mas isso não se vê. O filho, desde suas necessidades, está no seu direito de sofrer. E também de ocupar o lugar de uma criança que julga ou que desconhece, que condena e que exclui. Mas todas estas são transgressões que lhe conduzem ao desequilíbrio e ao desamor. Só que ele não é uma criança, é um adulto. Seu lugar na rede de relacionamentos familiares como adulto lhe outorga um lugar de privilégio para crescer e evoluir. Lhe dá uma perspectiva como para deixar para trás o que pode e deve ser deixado para trás. Lhe dá um excelente marco de referências como para ressignificar histórias, sentimentos, presenças e ausências do passado, para se continuar na realidade atual, nos seus próprios relacionamentos, valorizando cada partícula do presente para lhe dar sentido e direção à vida que carrega. Enfim, avançar na intenção de se concluir melhor. Tenha em conta que nem sempre as soluções são possíveis. Nem sempre podemos assentir o que foi e como foi. E a maior parte das vezes, isto acontece por não estarmos preparados para tal façanha. Então, se dê o tempo que necessita, sem se esconder, claro, da luz. Mas, por outra parte, estar no seu lugar significa ser e estar consciente. Não sendo indivíduos soberbos por ignorar a priori a nossa imensa ignorância. E sim seres que caminham pelas ondas da vida com a sabedoria e a força de todo o nosso sistema familiar. E com a humildade de quem, ainda que não tenha todas as respostas, sabe que elas estão aí. Pois estando no nosso lugar, conduzimos. E nos deixamos conduzir por uma força maior. Você lhe dá o nome que achar mais apropriado. Amigos, um grande abraço a todos, muita luz.